Essa firmeza de fé, ela não implica só na tua vida, ela percorre a tua geração. E você constitui um grande legado. Todo legado vai passar pelo teste do tempo. Todo legado vai passar pelo teste da fé inabalável. Todo legado vai passar pelo teste da perseverança. Todo legado vai passar pelo teste das perdas. Todo legado vai passar pelo teste da incredulidade. Agora, o legado de uma fé não fingida, ele percorre e passa por qualquer deserto. Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na minha descendência, Deus tem promessa com os meus netos, mas como isso vai ser constituído? Por intermédio da minha posição de fé hoje. Que alegria ter você novamente conosco. Olha, o sermão de hoje vai falar muito ao seu coração. Um legado que vai perpassar da sua vida toda a sua descendência. Fique conosco, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Nessa manhã, vamos refletir um pouquinho sobre uma fé geracional. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Vamos falar com Deus? Senhor, fale conosco. Produz os efeitos que só tua palavra pode realizar. Que o Anderson desapareça, que o Senhor cresça, que teu Espírito cure, transforme, liberte, salve nessa manhã. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os que são espirituais sempre deixam legados espirituais. Os que são carnais sempre deixam legados carnais que podem se constituir numa herança. Quando a gente olha para o texto propriamente dito, nós vamos ver então o apóstolo Paulo pregando numa sinagoga em Icônio. E quando ele chega ali, muitos creram em Cristo Jesus. E muitos judeus se converteram. Só que os líderes judaicos não estavam satisfeitos. E começaram então a provocar toda a população para que se voltasse contra Paulo. E foi formado um motim com o objetivo de apedrejar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então corre e vai se refugiar em Listra. E Listra é exatamente o lugar onde habitava o jovem Timóteo. Possivelmente, ali já estava sendo estabelecido um contato do apóstolo Paulo com aquela família. Mas me chama a atenção no texto, quando o apóstolo Paulo olha para a vida deste jovem, vê tanto potencial na vida dele, e diz o seguinte, olha, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, até porque eu tenho aqui na minha memória, está aqui escrito, que você tem uma fé que não é fingida, mas essa fé, ela vem passando de geração em geração. Essa fé começou na tua avó Lóide, passou para tua mãe Eunice, e agora perpassa por você. Uma fé geracional, uma fé que não se encontra em qualquer esquina, uma fé que se constitui num legado, uma fé que cada vez mais vai o apóstolo Paulo observando e falando, é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, é uma fé que frutifica, é uma fé que vai atravessando geração em geração, deserto a deserto, e vai sobrevivendo diante de todos os obstáculos. Como desenvolver uma fé desse tipo? Uma fé que não fraqueja, uma fé inabalável.
Uma fé de termos filhos e netos saudáveis emocionalmente, psicologicamente, que não vão se envolver com nada de errado, que não vão esfriar com o Senhor. Como ter uma fé autêntica, uma fé genuinamente verdadeira, à prova de tantas questões e sobreviver. Primeiro, invista numa fé que atravesse gerações. O apóstolo Paulo nos disse que servia a Deus desde os seus antepassados. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os que serviam aos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você de noite e de dia em minhas orações. O apóstolo Paulo mesmo faz uma referência que ele começa a desenvolver um legado, uma vida espiritual. E essa vida espiritual do apóstolo Paulo, com consciência limpa, servia porque ele já via isso nos seus antepassados. E ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo se enquadra numa fé geracional, ele vê na vida de Timóteo a mesma questão, uma fé que vai habitando de um para o outro, e o bastão vai passando de um para o outro, e a coisa vai caminhando. Nós precisamos, queridos irmãos, observar as nossas vidas se há uma fé genuína, plantada em nossos corações. Porque talvez alguns possam pensar assim: mas pastor, eu nunca tive um pai ou uma mãe crente. Eu sou oriundo de outra religião. Pastor, minha história de vida é outra. Tradicionalmente a minha família vem do segmento dos... Enfim. Mas quando a gente olha a vida para o jovem Timóteo, o pai grego, a mãe dele já casa num julgo desigual. Aí tem casal falando assim: pastor, esse é o problema lá em casa. Eu pego o menino, eu instruo, eu falo, mas chega o pai que não tem nada a ver com Deus, vai lá e estraga tudo. Esse é o problema daqueles que às vezes vivem a questão do divórcio. Chega na segunda-feira, quem recebe o filho de volta já fala assim, ó: já foi estragado esse final de semana só em contato com a família de lá. Parece que desandou tudo. Parece que o negócio veio assim, aí eu tenho que voltar regulando, calibrando, tal, até sexta-feira, volta para lá, desanda tudo de novo. E, meu irmão, esse tem sido o filme de muitas famílias, de muitas histórias nos dias de hoje. Mas quando a gente olha uma fé não fingida por intermédio da mãe de Timóteo, já foi suficiente para o seu pai não estragar absolutamente nada. Isso não pode ser desculpa. Isso não pode ser subterfúgio para que esse legado não seja passado. A gente vai observar que essa mesma fé tem sido passada, e tem gente cética que não acredita mais nisso. Ele acredita sim numa cultura religiosa e não num legado espiritual que possa ser transmitido de geração em geração. A gente vai ver na palavra de Deus como isso é profundo, como isso tem vazão. A gente olha a fé que habitou em Abraão, em Isaac, Jacó, atravessando gerações, rompendo em fé, com todos os problemas, com todo o sistema, a época que cada um viveu. Irmãos, às vezes eu ouço a seguinte expressão: presta atenção no que seu pastor vai falar. Ah, pastor, hoje eu acho que a juventude, ela passa por mais problema. Meu irmão, nunca foi fácil ser jovem em tempo nenhum. Aí eu ouço assim: não, hoje para ser idoso está cada vez mais difícil. Porque os filhos não têm tempo nem para cuidar da gente. Irmão, ser idoso nunca foi fácil em tempo nenhum. Porque todo tempo, toda cronologia tem seu lado bom e lado ruim. É aquela velha história do chinês. Conhece a velha história do chinês, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Vocês sabem, né? Não, eu vou ter que contar, irmãos. Tem um coro aqui falando que não. Eu tenho que parar e contar. O chinês tinha um aras. Aí tinha um cavalo garanhão. O pessoal fala: chinês, tu é um sortudo, hein? Cavalão, pelo brilhoso.
Tu é um sortudo, tem um cavalo garanhão desse no teu Aras aí, que é um reprodutor nato. O chinês falou assim, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí começa a trabalhar lá, enfim. Eu sei que em determinado momento, o cavalo do chinês vai e sumiu da fazenda. O pessoal fala, chinês, cadê o cavalo garanhão? O que aconteceu? Você perdeu esse cavalo, ele morreu. O chinês falou, não, ele sumiu. Como assim, chinês? Que tragédia, chinês. O chinês falou, olha, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Passados dias, eis que volta o cavalo do chinês, irmãos, com uma égua linda, coisa mais linda. E naquele trote elegante, entrando na fazenda, o pessoal falou, chinês, tu é um sortudo. Ele voltou e não veio sozinho não, está acompanhado. O que o chinês respondeu, irmãos? Eis que o filho do chinês está ajudando no dia a dia, nos afazeres, e o cavalo dá um coice, quebra o braço do filho do chinês e despedaça o braço do filho do chinês. O pessoal falou, chinês, sacrifica esse cavalo, olha o sacrifício que ele fez com teu filho chinês. O que foi que o chinês falou? Alistamento militar da China, todos os jovens de 18 anos sendo recrutados. Quem ficou fora? Filho de chinês, não tinha condições. O pessoal falou, chinês, tu é um sortudo. Fala a verdade, chinês, tu é um sortudo. O que foi que o chinês falou? Eu vou parar por aqui, irmãos, que ainda tem mais, assim, Eu vou parar. Os irmãos acho que já entenderam a história. Eu percebo que os irmãos já captaram a minha mensagem. Tem certas coisas que a gente sempre fala assim, pode ser bom, pode ser ruim. A gente olha todas as nuances que envolvem épocas, momentos diferentes. Irmão, tem coisas boas, tem coisas ruins. Agora, a gente só não pode esquecer que cada um cai e é tentado pela sua própria concupiscência. É desejo interior, independente do que está exterior. Os elementos endógenos, aqueles que estão dentro de cada um de nós, que serão determinantes, não são os exógenos, os elementos externos. Por mais que você tenha pressão, por mais que o grupo possa te oprimir, por mais que tenha dificuldade, por mais que ao redor nada favoreça, quando o teu interior está cheio de fé inabalável, nada de fora contamina, é ao contrário, o que está de dentro que vai exalar para o que está fora, porque aonde entra a luz, trevas têm que dissipar. Quando compreendemos esse conceito, essa razão de ser, nós vamos perceber então que a fé resiste ao tempo, e te digo aqui pelo menos alguns exemplos disso. A gente olha para a vida de Caleb, um dos 12 espias enviado por Moisés para conhecer a terra, e ao término de 40 dias da espionagem, eis que vem 2 relatórios. O primeiro chega e fala, olha, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o seu fruto. E o fruto era tão grande, irmão, que um cacho de uva tinha 2 pessoas carregar. Você já imaginou um negócio desse? Que terra é essa? Aí vem o outro relatório. Segundo relatório. Não se alegue com o tamanho dos frutos que vocês estão vendo, não. Grifo Anderson de Souza Maciel. Porque o povo que habita nessa terra é poderoso, mas ali tem gigantes. Ali tem. Filhos de Enaque. Os filhos de Nefilins. Aquela velha história de Gênesis, anjo e tal. Vocês estão cansados. Com teologia, vocês nada abraçada. Ali, filhos de gigante. O negócio ali é complicado. Para a gente entrar ali, nós somos um povo de deserto. Não tem um poder bélico. Eles não. O pessoal ali chega 8 horas da manhã na academia, só para meia-noite para comer. A turma ali é marombada. A turma ali treina de tudo, de tudo. Os caras ali são lutadores do UFC. Como é que a gente vai encarar essa turma aí na mão? Esse foi o segundo relatório. E aí eles falam até assim, aos nossos olhos éramos como gafanhoto, e aos olhos deles também.
Eu fico imaginando quem é que entra ali para espiar. Ele já tem uma radiografia dele de dentro para fora. Eu nunca vi uma radiografia tão rápida, de dentro para fora, de fora. Ele já sabe tudo. O que o medo não produz. E aí, diante desse segundo relatório, Josué e Caleb se manifestaram tentando animar o povo. Não. Espera aí, gente. Josué, filho de Num, rasga as vestes e fala: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Palavra de Caleb. Se ele se agradar, nós vamos para a terra que emana leite e mel. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor. Não temam o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Que palavra, irmãos. Retirou-se deles e o seu amparo e disse: o Senhor é conosco, não temam. Mas o povo reuniu a liderança, os 10 que tinham ali, e quis voltar para o Egito. Mas a palavra de Deus dirigida a Caleb foi: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência geracional. Olha aqui, a sua descendência. E agora a sua descendência também entrará. E aí, diz aqui o texto, a palavra de Deus, e vai possuir essa terra como herança. Queridos, a fé genuína de Caleb botou toda a sua descendência na terra prometida. E o Senhor disse através de Moisés que a terra onde eu pisei será minha. E da minha descendência, agora eu estou com 85 anos de idade, tal era a minha força, tal ela é agora. Meus irmãos, não tem como. Esse texto aqui, isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Vamos ser muito honestos. Quem aqui já chegou, já passou dos 40? Vamos lá, passou dos 40. Eu estou poupando a década, amém. Tem gente assim, ó. Eu já entendi, irmão. Não precisa entrar no confessionário do culto dessa manhã. Você consegue fazer as coisas com o mesmo vigor, a mesma disposição do que quando tinha 16, 17, 18? Tem gente assim, ó. O que você perde de massa muscular a partir daí é um absurdo. Teu corpo reage de uma maneira diferente. Uma das coisas que minha esposa falou que mais atingiu a ela, mesmo estando com 35, é o que aparenta, irmãos. Que o coração alegre a formoseia o rosto. Essa mulher vive feliz. Ela falou que foi a visão. O enxergar, a dificuldade para enxergar. Aí, vira o Caleb e fala assim: tal era a minha força. Tem alguém aqui que tem 85 anos de idade? Lá atrás. Eu duvido que a sua força seja a mesma do que 85 anos atrás. Você já viu uma criança quando chora, o vigor dela? Irmãos, o que Caleb está falando para nós aqui é o seguinte: a minha fé não esmoreceu. A minha vida espiritual não pestanejou. Eu vivi todo esse tempo e continuo perseverando com o mesmo vigor, com a mesma fé. E é essa fé que vai botar minha descendência dentro dessa terra. E essa fé vai continuar passando de geração em geração. A mesma fé não fingida
que atinge a vida de Caleb, vai atingindo toda a sua genealogia. É inacreditável quando a gente olha que os maiores de 20 anos de idade, Deus falou assim: vocês têm uma fé que abala, estão todos fora, vão começar a andar no deserto e ninguém entra. Deus estabeleceu a régua, acima de 20, ninguém entra, vai ficar todo mundo fora. Abaixo de 20, vamos continuar no deserto, a gente vai vendo como é que a coisa vai suceder. Sabe por quê? Porque os seus antepassados fraquejaram na fé na hora do relatório da terra prometida. Ei, olha aqui para mim, qual é o relatório que você está dando dia a dia das promessas de Deus para a tua família? É um relatório positivo ou relatório negativo? Que tipo de relatório você está dando aos seus filhos? Que tipo de conversa está tendo na sua casa? Ao sair do culto fala: porque agora a igreja, o pastor falou de oferta, essa oferta, irmão, será que alguém deu aquela oferta mesmo? Será que o pastor não está blefando, não? Porque agora o pastor Carlos saiu. Mas por que o pastor Carlos saiu? Porque homenageou a Marilene. Mas a Marilene, irmãos, é uma sonhadora, acho que ela não chega a 107, não. Mas, bom, pensando bem, a mãe dela tem 95, é provável. Pode ser que o negócio caminhe. Qual é o relatório de fé ao sair desse culto que está perpassando na sua cabeça, ao ponto de você gerar uma fé que vai impactar gerações? Porque durante o culto aqui, gente, tem aqueles que não acreditam em nada, ele não acredita nem nele mesmo. Será que eu existo? Será que eu estou aqui? Às vezes eu acho que eu não estou, eu não sei. Está tão ruim que a pessoa fica até em crise. Mas é por intermédio dessa fé. A gente olha para o paralítico de Betesda, João 5. E aí Jesus vai ter com ele. E Jesus começa a questionar ele. Ele está ali: Senhor, estou há 38 anos, estou esperando, o mover das águas. Irmãos, eu não quero entrar no texto teológico ali, se teve um pequeno acréscimo, não teve. Você estuda teologia BD, aí você fica aqui tentando. Vamos para o geral. O homem estava 38 anos ali, esperando. Todo mundo sabia a história daquele homem. Aquilo é vilarejo. Eu tive lá em Betesda. Tive lá onde possivelmente foi o tanque. Não tem como, todo mundo sabia a história daquele homem. Mas o ser humano, no seu senso de egoísmo, já ficava ali, um olheiro, sentiu a água mexer, atira todo mundo, cadê o paralítico? Deixa ele de lado. Sabe o que me surpreende? É que esse homem, 38 anos, e não desistiu. Tem gente que passa 3 meses orando por uma causa. Deus não gosta mais de mim, não. Eu devo ser o último biscoito do pacote. Deus, não é possível. A tua palavra fala que na minha vida não vale praga, encantamento, mas eu acho que isso não está valendo direito. Eu acho que está tudo, só tem praga, Deus. Aí Deus dá um sinalzinho que está ouvindo. Aí a pessoa acende de novo na fé. Até o segundo obstáculo que a pessoa começa, não, agora não tem como. E entrega os pontos. E reclama, e geme, e tal, e esperneia. É maldizente. Aliás, 5 pecados deixou os israelitas fora da terra prometida. E um deles foi ser maldizente. 1 Coríntios 10. Pessoa que fala mal. Fala mal. Ainda fala assim: eu sou ético. Eu pertenço. Já pensou, pastor Anderson? Eu sou ético. Eu aqui vou falar que a minha igreja não é boa, a minha igreja não me dá nada, a minha igreja não me trata isso, a minha igreja não fará. Mas não estou falando o nome da igreja não, porque eu sou ético. Ninguém sabe que eu sou da PIB Vila da Penha. Você está brincando, mas você está buscando condenação para a sua vida. Você está brincando. Mas eu sou ético, eu sou ético. Você está buscando condenação para você mesmo.
A gente olha para a fé desse homem, 38 anos, até o ponto que Jesus diz, ei, para. E a gente engessa com isso, irmãos. Sabe qual era a convicção daquele homem? A minha cura está nesse tanque. Imagina, irmão, a barraquinha montada ali, camelô ali, e ele está ali na porta do tanque. Na porta do tanque. Esperando. Mas a fé daquele homem, 38 anos, às vezes você fica 38 dias por uma causa, você já está entregando os pontos. A gente quer tudo no imediatismo, solução micro-ondas, apertou o botão, vai, enter, Mas a fé inabalável, ela vai passar por essas questões. Eu olho, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, queridos. A mulher fala assim, se eu só tocar na orla, de onde ela tirou isso? Quem é que disse isso para ela? Quem disse para ela o que ela tinha que fazer? Porque o paralítico acreditava que era o tanque, e não foi. Essa mulher acreditava que era só tocar na orla, e foi. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, independente daquilo que a gente desenvolve, a gente olha na vida dessas duas pessoas, uma fé inabalável, consistente, não era uma fé fingida. Para um homem estar ali há 38 anos, eu duvido que alguém vai dizer a fé dele é fingida, porque a fé fingida, nos primeiros obstáculos ela sai, a fé fingida nos menores questões da vida, está entregando o jogo. Eu quero sair da igreja, ninguém gosta de mim, ninguém me enxerga, ninguém me ama, ô vida, ô céus. Mas a fé que passa a geração é uma fé que não se abala. O legado tem a ver com uma fé que não se abala. Sabe por quê? Irmãos, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, tem hora que ele monta um currículo dele ali, que eu acho que a NASA tinha que investigar aquilo. Irmãos, de naufrágio, de pedrada, de paulada, de picada de cobra, de ser achincalhado, de perseguição, de cuidar das igrejas. Meus irmãos, se a gente sofre o dízimo do que ele sofreu, talvez a gente já estivesse entregando os pontos, falar assim, eu não vou servir mais a Jesus, não. É ou não é verdade, irmãos? 10%. Não, isso aí não está dando para mim, não. Muita sofrência. Aí dizia assim, apóstolo Paulo, você vai para onde? Você vai para a cidade? Não vai lá não, que já tem uma turma lá, com pau e pedra, te esperando. O que é que ele fazia? Agora que eu vou. E ele justificava da seguinte forma, a mim importa padecer pelo meu Senhor. Meus irmãos, que fé é essa que não se abala? Não se acovarda, se posiciona. A gente olha para a vida de Jó. Jó estava lá cada vez mais fazendo sacrifício até pelos seus filhos. Ele dizia, vai que tem um pecado. E Jó fazia isso continuamente. Tá aí um homem íntegro, era Jó, elogiado pelo próprio Deus. Mas de repente o mundo desaba na cabeça dele. Perde filho, perde bem, perde tudo. Você está reclamando porque perdeu o emprego, mas teus filhos estão na tua casa. Você está reclamando porque perdeu um parente, mas Jó perdeu todos os filhos de uma vez só. Aí vira a esposa e fala assim, Jó, tá ruim, né? Chuta o balde, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tem mais para você não, Jó. Que fé é essa para esse homem de responder assim? Você está falando como uma louca. Não me traria o Senhor o mal, mas só o bem. Irmãos, isso é surreal. Que fé é essa que não se abala, não se abala? O salmista dizia, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que em meio os mares estejam revoltos, ainda que as águas rujam e venham me perturbar, ainda
que os montes se abalem pela sua braveza. Ah, queridos, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Queridos, haja o que houver na nossa vida, quando temos uma fé inabalável, alicerçadas no Senhor, você vai encarar o que for, e nada vai te desestruturar, e o melhor, isso vai passar de geração em geração, como Daniel na cova. Irmãos, eu nunca vivi a experiência de Daniel, mas às vezes eu me sinto um leão no meio de Daniéis. Eu não sei quantos estão me entendendo. Às vezes eu me sinto assim, e eu olho para a vida desses homens, eu fico pensando, por que é que a gente se abala tão fácil? E por último, invista num legado de fé, e essa fé não pode ser fingida, não. Sabe por quê? Uma fé não fingida, ela crê contra a esperança. Mas não tem como. Não dá. Não há solução. E o pai da fé fez isso, Abraão. Romanos 4 fala disso. Ele creu contra a esperança. Sabe por quê? A fé não fingida, que permanece como legado, ela não está baseada em sentimentos humanos, mas em promessas divinas. Ela não está baseada em circunstâncias, mas naquele que governa todas as circunstâncias, tem toda a autoridade nos céus e na terra. O legado que precisamos constituir nessa manhã não está fundamentado em ações humanas, mas nas intervenções divinas sobrenaturais. Que legado! Que legado! A fé fingida vai se abalar. Na menor turbulência tem gente que vai entregar o jogo. Com o rugir das ondas, o vento contrário, a menor perda sempre abala e não constitui nunca um legado geracional. Mas quando você está firme com Ele, essa firmeza de fé, ela não implica só na tua vida, ela percorre a tua geração, e você constitui um grande legado. Eu queria concluir dizendo que todo legado vai passar pelo teste do tempo. Todo legado vai passar pelo teste da fé inabalável. Todo legado vai passar pelo teste da perseverança. Todo legado vai passar pelo teste das perdas. Todo legado vai passar pelo teste da incredulidade. Agora, o legado de uma fé não fingida, ele percorre e passa por qualquer deserto, porque a fé não fingida, o solo mais seco, o calor mais causticante, a maior escassez de água e de alimento que você possa passar na sua vida, você não será abalado, que o teu destino é a terra prometida, é terra que emana leite e emana mel. Uma fé não fingida vai fazer você alcançar o que os olhos humanos diriam impossível. O legado de fé, de uma fé que vai atingir gerações futuras. Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na minha descendência, Deus tem promessa com os meus netos, mas como isso vai ser constituído? Por intermédio da minha posição de fé hoje. Hoje, uma fé não fingida
Uma fé não fingida vai passar sempre por uma coisa chamada restituição, como foi a vida de Jó. Uma fé não fingida, ela traz cura, libertação e salvação. A gente olha para os feitos de Jesus, meu irmão, Ele transforma água em vinho, teu casamento dissolveu. O Senhor quer hoje gerar em você um milagre, uma fé inabalável que vai atingir toda a tua descendência. Liberta endemoniados como de Gadara, um jovem possesso. A gente vai ver, o Senhor ressuscita Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Uma fé não fingida. Ela cura paralítico, ela cura quem tem mão ressequida, ela cura surdo e gago, leprosos, cura Bartimeu, cura 2 cegos. Eu quero te desafiar nesse momento a você pensar qual é a tua cegueira, qual é a tua lepra. O que morreu na tua vida que pode ser ressuscitado. Eu quero nesta manhã te desafiar a pensar comigo. O que lá Satanás está imperando, está endemoniado mesmo. O que lá na tua vida agora o diabo já tomou como posse. Mas por intermédio da tua fé, ele pode ser desempoderado nessa manhã, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O legado de uma fé que vai perpassar, que vai mudar, tem que começar hoje em mim e em você. Não importa as cadeias, não importa os ventos contrários, não importa as prisões, não importa as perseguições. Uma certeza eu tenho e eu peço ao Senhor, me mantenha firme com uma fé inabalável, como Jó declarou. Eu sei em que tenho crido, eu estou muito certo que é poderoso, e é esse poder que lhe dá autoridade nos céus e na terra, para guardar o meu depósito até o dia final. Você crê nisso? Você precisa hoje tomar uma benzetacil na sua alma e sair daqui cheio de fé inabalável, aquela benzetacil que te levanta, e você falar: não, pastor, eu venho semelhante à onda do mar, como diz Tiago. E a Bíblia fala: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Curve sua cabeça. E nesse ato de fé, quero desafiar você. Você já entregou sua vida nas mãos de Cristo Jesus? Você quer fazer isso nessa manhã? O aceitando como o único e suficiente Salvador? Quero te desafiar a tomar essa decisão. E para tanto, talvez a sua fé seja uma fé que ainda fraqueje. Talvez você ache que ato de fé é apenas para alcançar, mas fé sobretudo é um ato de entrega. E por isso eu quero te desafiar agora: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quantos estão conosco aqui no chat que estão dizendo: eu me rendo a Cristo Jesus, o aceitando como o único e suficiente Salvador? Pastor, eu quero tomar essa decisão agora. Eu quero sair daqui com uma fé inabalável. Eu quero nessa manhã ser fortalecido por Deus. Eu quero que Ele habite em mim. Eu quero que Ele esteja comigo, me selando, me guardando todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não tinha tomado essa decisão, mas nessa manhã eu tomo a decisão de confessar Jesus Cristo. Quantos estão no chat aqui dizendo: eu estou tomando essa decisão? Se manifesta aqui para a gente e diz assim: pastor, eu estou tomando essa decisão. Alguém na galeria nessa manhã dizendo: pastor, eu estou tomando essa decisão. Onde você está? Basta um sinal, só quero orar com você. É um momento seu com o Senhor. Alguém lá na galeria dizendo: pastor, estou tomando essa decisão. Onde você está? Lá na galeria, alguém falando: sou eu, pastor. Erga a sua mão. Alguém aqui à minha direita dizendo: pastor, eu tomo essa decisão. Alguém aqui à minha esquerda dizendo: pastor, esse é o meu momento. Esse é o meu momento. Não saio daqui
sem decidir por Cristo Jesus? Alguém que está tomando essa decisão? Lá no chat tem gente conosco. Glória a Deus. Está o Nelson aqui, um Marco Aurélio aqui no chat dizendo: estou tomando essa decisão. Estão se entregando a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Há mais alguém? Alguém conosco aqui dizendo: sou eu, pastor. Esse é um momento com Deus, eu não vou estender. Agora, eu quero fazer um apelo também à igreja. Você que não percebeu que a cada passo que você está dando, você está construindo um legado de fé. E essa fé, ela vai passar de geração em geração. O desafio para cada um de nós nessa manhã é: Senhor, se existiu uma fé fingida no meu coração, tira isso. Me dê uma fé inabalável. Eu quero, com esse legado, sair daqui firme no Senhor, firme na rocha. Porque hoje, Deus, a minha preocupação estão com as perdas, estão com a água que não consegue virar vinho no meu casamento. Já acabou a alegria, acabou o amor. Eu estou aqui preocupado, Deus, porque eu não tenho um trabalho, eu não sei como eu vou ganhar vida amanhã. Eu estou aqui preocupado, triste, que eu perdi gente que tanto eu queria. Mas eu quero sair daqui dizendo uma coisa para você. Nessa manhã, diga assim: Senhor, haja o que houver, o deserto que eu passar, eu só te peço uma coisa: não deixe eu perder o foco da terra prometida. Gere em mim uma fé firme, não fingida. Porque quando vier as barreiras, quando vier as dificuldades, eu vou mostrar o tamanho que o Senhor é. E eu sei que o Senhor cumprirá suas promessas na minha vida e na minha descendência. Eu queria orar com você. Você que nessa manhã está falando assim: pastor, não, eu reconheço, a minha fé não é fé. Mas eu vou sair daqui dizendo: o Senhor vai gerar uma fé agora em mim, por um ato de fé. E eu queria orar com você, queria pedir uma coisa. Você que nessa manhã está dizendo assim: pastor, eu preciso sair daqui com uma fé renovada. Eu preciso sair daqui exercitando isso. Eu preciso sair daqui com esse nível de entrega, de comprometimento. Eu queria pedir uma coisa para você: fique de pé. Isso, pode ficar. Não tem acampamento não, mas não fica esperando o outro. Isso, muita gente na galeria aqui embaixo. Glória a Deus. É o seu momento de falar assim: eu preciso dessa fé. E eu quero orar e pedir a Deus: gere em mim essa fé. Há mais alguém? Eu vou orar. Senhor, nos abençoa nesse tempo, Pai, pois o apóstolo Paulo olha para a vida do jovem Timóteo e verifica uma fé não fingida, que habitou na sua mãe e na sua avó. Nós pedimos ao Senhor: gere em nós uma fé inabalável. Nos ajuda, Deus, a não temermos diante das circunstâncias ao nosso redor, mas faz uma obra no nosso coração, nos fortalecendo, para que possamos, Deus, deixar um legado de fé para as gerações que estão vindo. Às vezes até filhos na fé, que precisamos tanto ser exemplo para cada um deles, ó Pai. Ajuda os meus irmãos que humildemente nessa manhã se colocam na Tua dependência. Toma, Deus, a vida desses que nessa manhã se decidem, como a vida do Marcos, como a vida do Nelson, que estão falando: eu quero Cristo Jesus. Sele-os com Teu Espírito Santo, dê a eles uma fé inabalável, que nessa manhã, esse encontro salvífico, o Senhor possa selá-los com Seu Espírito Santo, e que possam, Deus, viver uma nova caminhada contigo, confiados em Cristo Jesus, que nós assim oramos, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé, toda a igreja de pé.